Não temos nada a fazer porque estamos quebrados, Andreasa. Bom dia para você. Fala, Sheila. Bom dia. Carla, Ellen, ouvinte querido. Sheila, é o seguinte, países não quebram, né? Me permita essa respirada profunda antes de iniciar essa coluna. Países não quebram, né? Quando eles são mal governados, pioram aí sim a vida dos que vivem nele. Países não quebram quando são mal governados, quebram a vida dos que vivem nele. É o que faz Jair Bolsonaro por meio de sua incompetência extraordinária. É uma incompetência que ela é comprovada diariamente, a do presidente Jair Bolsonaro e, portanto, do seu governo, mas que ainda assim é capaz de surpreender. Eu, por exemplo, nunca tive dúvida de que Jair Bolsonaro era incapaz de ser presidente da República. Mas que ele fosse dar tantas e tão sucessivas demonstrações de incompetência realmente é espantoso. O presidente da República que assume diariamente, foi o que ele fez ontem. Sou incompetente. Me lembra Marcelo Crivella, né, o formalmente falecido prefeito, falecido politicamente, né, prefeito do Rio de Janeiro. Porque de repente fica parecendo que esse pessoal não quis ser eleito, né? Eu até me perguntei, será que o Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, quis ser prefeito, né? Será que Bolsonaro quis ser presidente da República? Ou ele foi obrigado a ser presidente da República? Não, né? Quiseram muito, né? Jair Bolsonaro quis muito, trabalhou muito, fez campanha durante anos para ser presidente da República. Repito, não foi obrigado. Tampouco Crivella foi obrigado a ser prefeito do Rio de Janeiro. Vai ficar Jair Bolsonaro, como fez Crivella aqui no Rio, 4 anos botando a culpa nos antecessores sobre a sua incapacidade de governar para justificar por que o seu governo não dá certo, e aí vai chegar lá na frente e disputar a reeleição? É isso? Não consigo fazer, não me deixam fazer, eu peguei um país assim e tem o establishment. Que saco isso, sabe? Não foi obrigado a assumir essa posição. Agora, tem outros componentes aí. Precisa ser dito à luz dessa fala dele de ontem. Porque compõe o seu também extraordinário estelionato eleitoral, como enganou aqueles que votaram nele, que acreditaram nele, compõe o estelionato eleitoral de Jair Bolsonaro haver prometido o que não poderia cumprir, ainda que fosse competente. No caso, por exemplo, do reajuste da tabela do imposto de renda, ele não poderia cumprir isso, não há meios de fazer isso. O país tem problemas seríssimos de arrecadação. Ele prometeu e não poderia cumprir, mesmo que fosse um governante virtuoso, o que ele não é. Como ele não é um governante competente e como é preciso dizer, um presidente que está, desde que assumiu, a serviço de interesses corporativos, não apenas a situação do país piorou, e já piorava antes da pandemia, hein? Porque também tem um efeito, Guedes é mestre nisso, o efeito retroativo, né? Atribuir à pandemia coisas que aconteceram em 2019 ou no primeiro trimestre de 2020, quando não havia pandemia. A economia estava muito ruim no primeiro trimestre de 2020. A culpa é da pandemia? Então não dá. Não dá para atribuir a causas inexistentes. O problema de péssima gestão. Então, a situação piora e o presidente dá respostas relativamente às promessas de austeridade que fez, beneficiando-se. Vejam, ele prometeu rigor fiscal e tributário, prometeu também para os mais pobres benefícios na tabela de imposto de renda, mas na prática deu um bico no seu discurso de austeridade fiscal, beneficiando setores específicos ou não, sobretudo os militares. Para os militares não houve segurar o cofre, muito pelo contrário. Para os militares não houve contingenciamento. Aliás, inacreditavelmente, a reforma da Previdência dos militares, o Paulo Guedes tão zeloso sobre todas as partes da reforma da Previdência, mas aquela específica dos militares foi feita pelo Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa escolheu a sua reforma da Previdência, já que tem de ceder alguma coisa. Nós organizamos aqui o nosso programa de Previdência e também os nossos benefícios compensatórios entregou para o Ministério da Economia, que chancelou.
Afora o fato de esse presidente da República, com esse discursinho de país quebrado, ficou sentado sobre a reforma administrativa durante meses, como ainda está. Porque a reforma administrativa contrariava os seus interesses de líder de classe. Então, o Brasil não está quebrado, mas a economia, aí já é outra parte. A economia não entrará nos trilhos enquanto não houver vacinação. É uma obviedade. E quem é o principal agente anti-vacinação brasileiro? Jair Bolsonaro. Aquele que diz que nada consegue fazer. Conseguiria sim. Conseguiria muito. Nada faz, nada fez, porque é, sobretudo, alguém que trabalha pouco, porque não trabalha, porque nunca trabalhou, porque é ruim de serviço, porque não gosta de trabalhar. Se é capaz de dizer, emitindo um sinal péssimo para os investidores, que o país está quebrado, e se admite, porque é disso que se trata, que a inação de seu governo é fato, que seu governo não consegue agir, jamais poderia ter ficado, pessoal, 17 dias fritando no sol. Aliás, não tem protetor solar no Planalto? 17 dias fritando no sol e encenando aquela palhaçada daquele mergulho farsante, obviamente armado, na praia. Se o país está quebrado, como é que um governante tira férias assim, 17 dias sem trabalhar? Nesse período em que reforçou seu compromisso em não liderar o Programa Nacional de Vacinação, o Programa Nacional de Imunização contra a Covid-19, que, repito, liberaria a economia, o Brasil de Jair Bolsonaro, atenção a isso, revelado pelo Estadão, o Brasil não pagou parcela de 292 milhões de dólares para aporte de capital no novo Banco de Desenvolvimento. É uma instituição financeira dos BRICS, de que o Brasil faz parte, instituição do que o Brasil é sócio. O Brasil não pagou, a parcela venceu no dia 3 de janeiro. É a penúltima, ainda tem mais uma. O Brasil não pagou, o Brasil deu calote. As coisas têm que ser chamadas como são. Calote, mais um sinal ruim. Calote, um governo caloteiro. O Bolsonaro é um presidente caloteiro. E fica inventando essas espumas, né? Já botou a culpa nesse calote do seu governo, calote do Brasil, porque os governos passam. O impacto disso e de declarações como essa ficam longamente, ecoam longamente, mas está botando a culpa já no parlamento, não consegue cumprir os seus compromissos, porque o parlamento não deixa. De novo, é a tal do não consegue fazer, nada consegue fazer, mas é mentira, não é verdade. Até quando a gente vai ficar lidando com essa operação, essa velha forja de inimigos artificiais que não existem? Esse é o presidente que no seu primeiro semestre de governo, ainda, se eu não me engano, no primeiro trimestre, tenho quase certeza, me lembrei agora, março de 2019, já saía dizendo que o país era ingovernável, que não se podia governar o Brasil. E é esse incompetente e irresponsável que só pensa em reeleição. Quer dizer, vai governar o tempo todo botando a culpa nos outros, botando a culpa nos antecessores para disputar, aliás, competitivamente a eleição em 2022. A culpa é dos outros? Não é mentira que seja. Os números estão aí, Congresso em Foco. Sabe qual é a taxa, o percentual de adesão do parlamento, da Câmara, às pautas que o governo submete? 74%. 74% das matérias de interesse do governo levadas à Câmara no governo Jair Bolsonaro foram aprovadas. A Câmara é governista. A Câmara vota com o governo. O problema do governo é o governo. O problema do governo é a incompetência do governo. É incompetência o problema desse governo. E irresponsabilidade. Jair Bolsonaro, sinto muito em ser franco assim, dizer assim, com mau humor assim, mas tem que ser dito. Jair Bolsonaro é um irresponsável. Não tem a menor ideia do que seja a presidência da República. Não tem a menor ideia institucional do peso da instituição. Ignora o que seja o peso da palavra, o impacto, a influência do que diz o presidente da República. Países não quebram, minha gente, mas instituições são depauperadas. Andreasa, o presidente Bolsonaro também falou ontem um pouco sobre a alta no desemprego aqui no país. Disse que, em parte, isso se deve ao fato de muitos brasileiros não estarem preparados para fazer quase nada. Só que nesse sentido também não apresentou nenhuma política pública para que, se de fato ele acha isso, haja uma mão de obra mais qualificada, portanto, já que ele acha que não há preparo, que passe a ter preparo. Também não há nada nesse sentido, né? Mas vem cá, ele está falando de educação, né? Uhum. Educação precária da população brasileira.
Eu concordo, a gente tem problemas seríssimos de educação. O que ele fez para a educação brasileira? Ele entregou o Ministério da Educação para o Abraham Weintraub. A resposta está aí. Para lacração, sei lá, para mitada, para meme, sei lá, para resolver o problema que não. E o Ministério do Trabalho? Entregou para o Paulo Guedes, um super ministério, está tudo ali dentro condensado, tudo engessado. O sujeito nunca tinha administrado nada em matéria de atividade pública, entregaram para ele um super ministério, não se faz nada, não tem política pública. E o desemprego vai aumentar, porque tem esse desemprego oculto em função do auxílio emergencial. E o auxílio emergencial foi mergulhar na praia, pegar sol, fritar no sol, deixou o auxílio emergencial acabar, como se a pandemia com isso acabasse. É um investimento no caos. Eu tenho a impressão que um governo calamitoso, como diz Jair Bolsonaro, precisa fomentar um estado de calamidade permanente. Estou convencido disso, né? Em busca da reeleição, fica fácil assim, né? Com um estado de calamidade permanente, mesmo que não formal, fica fácil botar a culpa nos outros, dizer que não conseguiu governar, que a pandemia não deixou. Todas as bolas levantadas para disputar a reeleição, que é a única coisa em que pensa, e tudo indica que vai chegar lá forte. Não fez nada, desemprego oculto. Agora, com o fim do auxílio emergencial, as pessoas vão sair para a rua para procurar emprego. E a gente vai ver como tem gente sem ocupação, sem meios, e a economia sem forma de absorver. E por que não tem forma de absorver? Simplesmente falando, né? Porque, por exemplo, nós vamos demorar a vacinar. É uma obviedade, vamos demorar a vacinar. Sem vacinação, a economia não engata. Sem engatar, vai demorar mais para gerar emprego. Então, um discursinho de preocupação com saúde econômica também não cola. Se tivesse realmente preocupado com a economia, e fundamentalmente com a economia popular, porque são os mais pobres que pagam pela incompetência, se tivesse preocupado, estaria obcecado em vacinar a população. Mas não, está fazendo campanha contra. Irresponsável tremendo.